Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, iniciando mais um podcast com vocês. Desde já eu quero agradecer à Universidade da Amazônia, a UNAMA, nossa querida UNAMA. Sou aluno de lá, viu, gente? Tem até uma promoção que tá acontecendo da UNAMA agora, que é do Black Friday, né? Já Exatamente. chega, já corre, faz a sua matrícula. Se quiser conhecer a UNAMA também pode ir lá no Polo, tem na BR, ali na Ananindeua, e tem na Alcindo Cacela, aqui no Parque Shopping também. Já chega com a gente lá. Eu sou de lá da UNAMA de Ananindeua. Só que eu não sou do curso de Direito, né? Sou do curso de outro curso. Interrompendo, não é só isso. Para os nossos ouvintes e espectadores que não estão em Belém, nós também temos a UNAMA em Castanhal, em direção da minha querida professora Ana Sabrina, tá? Então, se você está em Castanhal, região do Salgado, e quer fazer o curso superior, UNAMA Castanhal. E é isso, um abraço para Castanhal. Exatamente. Foi diferente hoje, né? O início do podcast. Geralmente a gente faz uma introdução, mas hoje tá bem participativo, né? Todo mundo, o Bruno, o Liu também tá participando desde o início da live. E é isso. A gente tá com o professor Gleidson, da UNAMA, professor do curso de Direito. Se quiser se apresentar, professor, por favor. Apresente para nós. Ok, muito tranquilo, professor Gleidson. Na verdade, eu sou professor do curso de Direito, do curso de Administração, do curso de Ciências Contábeis e do curso de Recursos Humanos da UNAMA na Ananindeua e também das pós-graduações. Também sou professor do Lato Sensu da UNAMA. O cara é o Batman. É por isso que eu tô lá de segunda a sábado na UNAMA. Você quer me encontrar? Vai lá na UNAMA todos os dias, de segunda a sábado, minha segunda casa. Professor do curso de Direito, de Administração. Na verdade, eu sou graduado em Administração de Empresas, sou graduado também em Direito. Sou especialista em Direito do Estado, em Teoria do Comportamento Humano e Gestão de Pessoas. Mestre em Gestão Pública pelo NAIA da UFPA. Servidor Público Federal. E professor com muito orgulho. Como eu sempre digo, né? No emprego público eu faço aquilo que pago as contas e na universidade eu faço o que eu amo. Que é justamente ser professor. Eu sempre digo isso. Olha que bacana. É uma coisa que eu não quero, cara. Ser professor? Não tenho paciência. Não é uma questão de paciência, é que você não escolhe ser professor, você é escolhido. É professor. Você não escolhe ser professor. Legal, né? Eu vou contar, fugir do tema rapidinho. Quando eu ministrava aula, quando eu ainda era universitário, eu tô falando do final da década de 90, eu tô bem, né? Olha aí. Né? Final da década de 90, quando eu conservado, uma expressão ótima. Quando eu ainda era universitário, os meus colegas de faculdade me chamavam e pagavam para que eu chegasse no dia da prova mais cedo e ensinasse o conteúdo da prova para eles antes. Então, quando eu descobri que eu queria ser professor. Na verdade, que eu queria ser professor, não. Que eu ia ser professor. Então, já começou desde aí, né? 17 anos de idade. O interesse das pessoas em te ter como mentor, né? Isso é muito bacana. Aconteceu poucas vezes. Meus amigos já não me esperam para me pagar. Poucas vezes aula de música. Hoje, porque realmente para mim não consigo me ver como professor. Mas é isso, gente. Então vamos lá, né, cara? Vamos começar esse papo. Tem alguma pergunta? Que é um assunto sério demais. É um assunto sério demais que a gente tem que tratar, né? A gente tá passando aí por momentos bem complicados, bem diversos. Tem dividido e deixado muitas pessoas adoentadas mentalmente, né? E a gente veio falar, né, dessas questões com o professor e explicar, esclarecer algumas coisas para vocês, né? E é isso, bora começar, né, cara? Vamos. Dentro do meu alcance. Só para ressaltar, né? A gente não ia falar de política no nosso podcast. A gente não ia falar de política porque a galera tava muito dividida. Ainda tá, né? Ainda tá. Não é, galera? O país está dividido. Então é muito triste pra gente ver as coisas acontecendo aí, ver as pessoas sem resposta. Muita gente chegar e perguntar, pô, por que vocês não colocam um professor, um militar pra falar sobre o assunto que tá acontecendo? Porque a gente quer uma resposta. E aí eu comentei com o Gabriel, e aí, Gabriel, topa? Ele não é a favor. Mas aí ele falou, cara, vamos dar o que o pessoal tá pedindo, vamos chamar. Então vamos transformar essa conversa numa coisa bem leve, para que a gente, apesar de falar de política, vamos tentar falar de uma forma bem leve. Eu me considero uma pessoa muito tranquila para falar desses assuntos e acho que você pode sim falar de política sem que esse tema seja pesado e a política pode não dividir as pessoas. Algumas das pessoas... À vontade, sem problema. Como a gente está na live com o celular, eles estão reclamando do áudio aqui. Eu acho que vocês estão falando mais baixo por causa do fone. Sim.
Por causa do retorno. Então, vamos lá. Assim, bora vamos, falar você mais melhorou? alto, então. Exatamente. Vamos lá. Gildi, me dá um feedback aí. Como é que melhorou minha voz? Tá mais alto agora? Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá tudo bacana? Vamos lá. É porque eu esqueço que com fone o retorno fica melhor, então você acaba falando mais baixo. Então eu vou falar um pouco mais forte para ver se vocês conseguem ouvir bem. Não, então tá tudo ok, tenho certeza absoluta. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando não fala nada que tá certo, Exatamente. né? Na satisfação, o silêncio. Na insatisfação, o grito. Exatamente. É assim? Então pronto. Vamos continuar. Então, retomando, eu acredito particularmente que a gente pode falar sim de política, a gente pode falar sobre esse tema sem que isso seja necessariamente um discurso que divida as pessoas. Algumas das pessoas que eu mais respeito e admiro no meu local de trabalho, por exemplo, são pessoas que não votaram da mesma maneira que eu. E isso não significa dizer que elas não têm meu respeito, minha consideração, sejam minhas amigas. Nós só divergimos da interpretação que nós damos ao cenário político do país. É só. A partir do dia 1º, eu sempre digo isso, eu tenho dito isso sempre. A partir do dia 1º de janeiro, o presidente eleito, ele terá uma responsabilidade gigantesca, que é passar a não governar mais para quem votou nele, passar a governar para todos. O governo, a presidência, o governo do estado, a prefeitura de um município, não se faz para os eleitores, se faz para os munícipes, para os habitantes do estado e para os cidadãos do país. Então, o eleito governa para todos. Então, é uma tarefa difícil, né? Mas é necessária. Porque professor, é muito fácil no próximo ano ele governar só para um lado, né? Só que não, a gente tem que pensar no total, né? Tá todo mundo no mesmo barco, independente das coisas, do que aconteceu e das coisas que virão a acontecer. E eu fico pensando assim, porque eu tenho amigos que votaram, outros que se abdicaram, e só que eu vejo assim que eu convivo com eles, converso com eles, e a gente discorda, mas é aquilo, como o senhor colocou. A gente tem que ter os nossos lados, né, as nossas escolhas, mas uma coisa é eu discordar de ti e tu discordar de mim e a gente conseguir conviver. Outra coisa é tu discordar de mim e eu querer a sua eliminação, que a gente tem visto muito, cara, hoje em dia, né? Essa questão de que se você não concorda comigo, eu quero a sua eliminação. Isso torna o convívio muito, muito difícil, muito, muito doentio. A gente chama isso de acirramento dos ânimos. Os ânimos estão acirrados. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? O acirramento dos ânimos é esse clima que se instaurou no país, que já vinha antes do processo eleitoral, isso já vinha acontecendo, e mesmo com o resultado das urnas, na verdade, isso se intensificou. Ou seja, as pessoas que não se identificaram com o resultado, que não aceitaram o resultado, e inclusive eu já disse isso, em alguns casos até promovendo atos ilegais, estão discutindo a possibilidade de ter um rompimento com o pacto democrático. E isso é muito sério. Com o pacto republicano, a separação dos poderes. A gente vou falar, calma, perguntem que eu vou ler na lei, vou mostrar para vocês onde é que estão essas coisas, para vocês poderem entender. Aí. De onde isso vem, né? De onde isso vem. Então, a gente pode partir, Eric, para a primeira pergunta que a gente uma pergunta elaborou. Minha, né? Isso. Muita gente tem me perguntado também, pelo fato de eu ter sido militar já, sou ex-militar. Okay. E muita gente me perguntou da questão do artigo 142, né? Que eles queriam esse entendimento, queriam saber o que diz o artigo 142. Eles querem saber sobre também a questão do militarismo, né? Ok. Artigo 142. 142. O artigo 142 da Constituição... Vamos lá agora, chegou o momento. Chegou o momento. Ele vai falar justamente sobre as Forças Armadas. E eu vou... Deixa eu verificar aqui. Na minha situação já não conto mais nada fácil na Constituição. Professor, sobre a intervenção militar e federal, a diferença de uma delas. Vamos falar sobre... Tá, ok, calma, pelo amor de Deus. A gente vai dar o que vocês querem agora, tá vendo? A gente vai dar o que vocês querem. Calma, galerinha. Pedindo, a gente vai falar aqui. Artigo 142 da Constituição Federal, olha o que ele vai dizer. Vai falar sobre as Forças Armadas e diz isso.
O que acontece? Por que o artigo 142 da Constituição se tornou ponto de discussão nas últimas semanas? Porque diz assim, ó, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se, aí você vai entender qual é a finalidade da existência e da atuação das Forças Armadas. Elas se destinam à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, se você é ex-militar, você sabe que a base da atuação do militar se dá através da hierarquia e da disciplina. Da disciplina, exatamente. Vocês vão, na caserna, aprendem isso todos os dias, é fundamento da atuação do militar. Os militares, né, as Forças Armadas, desde o processo de redemocratização do país na década de 80, se deixou claro neste país que as Forças Armadas estão a serviço do povo e da nação, e não o contrário. Então isso significa dizer que os civis, ou seja, o governo civil, administra as Forças Armadas que nos protegem de eventos externos, guardam nossas fronteiras e, eventualmente, mantêm a ordem e a paz social no interior do país. Então, a atuação das Forças Armadas dentro do país, numa situação de convulsão social, ela não é a regra, ela tem caráter excepcional. É por isso que você não vê as Forças Armadas fazendo patrulhamento das ruas, você não vê as Forças Armadas exercendo poder de polícia. As Forças Armadas são chamadas em situações excepcionais para garantir a paz e a ordem. Aí talvez agora vocês e parte dos nossos espectadores consigam entender por que os manifestantes, eu prefiro chamar com essa expressão, se localizaram próximos das quartéis, né? de quartéis das Forças Armadas, justamente para criar a ideia de que há um clima de convulsão social no país. Então, eles ficam na frente do quartel por conta da intervenção militar de 62. 64. De 64, perdão. 64. Na verdade, foi 62 a 80 e... 64 a 85. 85, né? 64 a 85. Então, na verdade, o golpe militar de 64, 31 de março para 1º de abril de 64, ele foi justamente um rompimento com o regime democrático. Né? Ou seja, como rasgasse o vadimeco ali e as leis militares entrassem em na vigor. verdade, isso não foi um processo de um dia, não foi assim. De um dia para outro. Não foi. Foram uma série de atos que foram se processando ao longo dos anos seguintes, que foram eliminando ou subtraindo as liberdades das pessoas, as liberdades chamadas de liberdades civis e os direitos individuais, em nome de uma pretensa manutenção da segurança, da paz social, do afastamento do risco de inimigos externos, e agora voltam, o mesmo discurso desses inimigos externos volta, né? Aí você fala, e isso significa dizer que, para que haja uma intervenção militar, é necessário um conjunto complexo de fatores, não é uma mera declaração, ou seja, não é o presidente da República, não é o chefe do Poder Judiciário, não é o chefe do Poder Executivo, que a seu gosto ou a seu critério vai fazer crer que o país precisa da intervenção dos militares para a manutenção da paz. O país está em paz. O país está em paz. O que acontece é que em pontos isolados do país, grupos de pessoas insatisfeitas com o resultado, em atos de características antidemocráticas e alguns cometendo ilegalidade. Isso. Porque se vocês quiserem, eu mostro para vocês onde está na legislação que você pode exercer o direito de protestar, mas desde que de forma pacífica, né? sem armas. E aí todos nós assistimos, aqui no estado do Pará, na cidade de Novo Progresso, policiais rodoviários federais sendo afastados de uma via federal a bala. A bala. Isso tá? é muito grave. Isso é crime. Não, isso é crime. Isso é crime. As pessoas que estão ali, elas estão cometendo um crime. Estão se insurgindo contra os poderes instituídos. Então, essa é a grande questão. Então, protestar é um direito. E olha que a questão do mote, ou seja, do propósito desse protesto já é discutível. Mas imagine você usar armas de fogo e atirar contra as autoridades. Né? Isso é milícia. Isso é uma atuação em característica de milícia. Se você se reúne com um grupo de indivíduos armados para contestar o poder instituído, o nome disso é milícia. É muito claro essa característica, né?
Então, eu queria só comentar... À vontade. Desculpem, eu falo demais. Não, eu queria comentar porque o senhor... Suave. O senhor você, Gleidson ou você ou professor? Tá. Sim ou não? Já é demais, né? Já me sinto... Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, assim, tu comentaste que sobre o artigo 142. Então, assim, é meio que atualmente seja essas pessoas que estão ali agrupadas ali perto dos quartéis, eles querem algo, mas comparado com o que está na lei, é como se eles estivessem deturpando a interpretação da norma. Mas se fosse é isso o que caso faz... de... Opa, perdão, Gabriel. Desculpa, não, eu te interrompi. Só por conta da ideia, né, que tu tá trazendo. Muita gente tá ali por conta de possíveis fraudes, né? Então, no meu ver, na minha opinião, eles estão ali por conta de fraudes, possíveis fraudes nas urnas. E se for comprovada fraude na urna, professor? Pois é. A comprovação da ocorrência de fraudes, dependendo da gravidade da fraude, ela vai ensejar a adoção pelas autoridades do Poder Judiciário, no caso eleitorais, de medidas que visem apurar, identificar os responsáveis, aplicar as sanções ou as punições cabíveis, verificar o alcance dessa pretensa fraude e se elas tiveram poder de intervir no resultado final do processo eleitoral. Eu acho que fraude... Então, é uma série de fatores, não é simplesmente... Então, seria um exemplo. Se houve a fraude, a quantidade, vamos falar de quantidade de votos. Vamos supor, foram 2 milhões mais ou menos a diferença, né? Se não chegasse as fraudes, se não chegasse a 2 milhões, não daria em nada também, né? Não daria em muita coisa. É um pouquinho mais complexo. Não é apenas uma questão... não é só uma questão de quantitativa, é quanti-qualitativa. Eu acho que tem a ver com quantidade e qualidade. O que isso significa dizer? É que a fraude eleitoral em si, ela não pode... O benefício trazido pela fraude eleitoral tem que ser punido. É por isso, por exemplo, que quando você identifica um candidato que comprou votos, a candidatura desse indivíduo, ela é impugnada, né? Ou seja, ele deixa de concorrer ao pleito. Mas ele só consegui comprovar que ele comprou 50 votos e ele se candidatou a deputado estadual, ele fez 50 mil votos, e menos 50 votos, ele continuaria eleito, então vamos mantê-lo lá. Então, na verdade, não é a extensão do crime que vai fazê-lo, vai caracterizar a fraude eleitoral ou a possibilidade ou não de anular o processo eleitoral, mas a natureza do benefício auferido pelo beneficiário da conduta criminosa, tá bom? Professor, ele cometeu o crime, né? Isso, cometido crime. Ele tem que ser punido por isso. Perfeito. Né? Então, a lei eleitoral vai estabelecer quais são as punições. Mas ele não seria afastado do cargo de deputado? Na verdade, se ele não tivesse tomado, ele nem tomaria posse no cargo de deputado. Entendeu? E nem chegaria a tomar posse. Aí ele recorrendo ao Poder Judiciário para exercer o seu direito de contraditar e de ampla defesa, e isso fizesse com que houvesse a oportunidade dele tomar posse, ele, durante o mandato, ele continuaria respondendo, né, pelo crime eleitoral, até que houvesse uma decisão que a gente chama de terminativa, aquela na qual não cabe mais recurso. Chega na última instância... Que é o teto já, né? Que não significa chegar no STF. Dependendo da matéria, não chega nem no STF a matéria. Entretanto, a última instância vai dizer assim, acabou, não tem mais recurso, perdeu o mandato. Só uma pergunta, antes de fazer. À vontade, tranquilo. Quem fiscaliza? Nossa, a fiscalização, ela é multiparticipativa no nosso país. É por isso, particularmente, eu já posso me antecipar da confiança e da credibilidade que eu dou ao processo eleitoral no país. Primeiro porque eu tenho amigos que atuam na Procuradoria Federal. Essa semana, não sei quem foi lá conosco conversar lá no auditório da UNAMA. Foi você que foi falar comigo. Exatamente, você foi falar comigo lá na UNAMA. E estava lá ministrando uma palestra o excelentíssimo senhor Procurador Federal Alain Mansur, uma das maiores autoridades, né, em processo eleitoral, não é do estado Pará, ele é paraense, ex-aluno da UNAMA, mas ele é uma das maiores autoridades do país, né? É procurador federal, e ele foi ministrar uma palestra para os nossos alunos de Direito, de Administração, justamente sobre o cenário do país
no processo eleitoral e pós-eleições. E ele foi muito feliz quando ele falou justamente sobre a quantidade de agentes públicos e da sociedade civil organizada que participam não é apenas da votação daquele domingo, mas de um processo que começa 180 dias antes da eleição. Daquele dia ali, né? São 6 meses de trabalho para um dia, na verdade, para primeiro e segundo turno, né? Distribuição das urnas, conferência da Zerésima, a participação dos agentes públicos na fiscalização do processo eleitoral, a participação não apenas dos mesários, presidente de sessão, mas também dos delegados dos candidatos, todos eles acompanhando e fiscalizando. Então, o processo, para que houvesse realmente a evidência de fraude, e isso teria que ser latente, ou seja, descarado, uma coisa comprovado, sem possibilidade de contestação, também seria necessário que várias entidades da maior seriedade, como a Procuradoria Federal, eu esqueci de falar também, da Controladoria Geral da União, da CGU, do Tribunal de Contas da União, dos próprios controles internos dos tribunais eleitorais, todos eles acompanham. E nessa última eleição, inclusive as Forças Armadas participaram e emitiram parecer. Todos devem, quem estiver interessado aí, pode perguntar no nosso mandato. A gente envia o parecer aí Teve uma pergunta aqui sobre o direito de fiscalização. Por que o STF negou às Forças Armadas de fiscalizar? Isso não aconteceu. Não. Eu posso relatar o passo a passo do que aconteceu. Há um prazo, as Forças Armadas requeriram as vistas muito próximo ao prazo final, foi concedido e foi emitido. O que acontece é que o prazo como o processo é muito complexo e os representantes designados das Forças Armadas para fazerem essa fiscalização, eles requereram muito em cima da hora, eles não conseguiram ter tempo hábil para fazer a avaliação que se considera necessária. Então, essa informação não procede. Ela não bate, né? Não procede. E é isso que eu posso, inclusive, a gente pode, inclusive, passar o link dos documentos oficiais nos quais as Forças Armadas fazem o requerimento. Isso é muito importante no país. Como a publicidade prevista, né, no artigo 37 da Constituição Federal, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, ela é um princípio, a lei de acesso à informação ela é uma decorrência desse princípio da publicidade. Então, a regra é que os atos da administração pública sejam públicos, sejam amplamente divulgados à sociedade. O sigilo é a exceção. Como a regra é a publicidade, o sigilo se torna exceção. Então, pelo fato de haver a regra ser a publicidade, então os documentos que são emitidos no processo de fiscalização e do acompanhamento pelas entidades do processo eleitoral, ele é público. Então qualquer um pode entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e verificar as entidades de quando cada uma delas peticionou para acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. E aí vai se verificar que as Forças Armadas foi a última que requeriu. Então, e é isso que eu digo, porque acontece isso que aconteceu, né, com as Forças Armadas, e aí pessoas que são de um lado do atual presidente, eles pegam isso e falam, não, porque eles não cancelaram, censuraram, e, cara, não é assim, velho. É isso que eu falo. Como, por exemplo, tu falou do processo de se fosse comprovado fraude. Eu vejo assim que... Havendo evidências de fraude. Havendo evidências de fraude. Tu dizer que fraude, ela é o resultado. Tu tem todo um processo antes de talvez tu dizer que é ou não fraude, né? Porque assim, eu tava vendo um vídeo há uns dias atrás, eles estavam se questionando, porque se fosse voto impresso, não aconteceria. Eu já discordo. Porque as instituições que exercem esse trabalho com as urnas seriam as mesmas instituições que fariam a contabilidade do voto impresso. Então, o que acontece, ao meu ver, é que tem muita gente que faz parte do lado do atual governo, do presidente, que eles não querem aceitar. Eu vejo muito isso, que eles não querem aceitar que o lado deles, politicamente falando, perdeu. Sabe, quem ganhou foi o PT, o Bolsonaro perdeu. Eles não querem aceitar isso, cara.
Mas é difícil, porque lida com as convicções das pessoas. Eu quero só fazer uma fala, antes de você falar. Não, tudo bem. No sentido de que eu sempre falo que a empatia é o exercício mais difícil e mais gratificante que o indivíduo pode fazer, que é se colocar no lugar do outro. Então, quando eu olho para a situação que a gente está vivenciando hoje, eu procuro me colocar no lugar de quem é partidário do atual presidente da República. Então, há um conjunto de valores que eles consideram muito gratos ao modelo de vida e de sociedade que eles querem, que eles defendem. E querem um mandatário no país que defenda esta agenda. Por isso que eu falei da responsabilidade do novo presidente. O novo presidente da República, né, o presidente eleito, a partir do dia 1º de janeiro, ele é o patrocinador da pauta que ele defendeu, mas ele não pode negligenciar, virar as costas para as pautas e para os valores que esse grupo que representa aí 49% do país defende, acredita. Então, isso significa governar para todos. E aí, o que você falou com relação aos partidários do presidente da República, essas pessoas, muitas das vezes, estão orientadas por informações que elas recebem... Quando nós começamos a conversar, eu disse para vocês, eu li hoje uma página que quase me induziu a erro, porque era uma cópia fidedigna de uma página oficial. Ou seja... E aí isso gerou, e vocês estão acompanhando, nós todos, até algumas pessoas riem dessa situação. Por quê? Porque estão se propagando informações de natureza falsa para os partidários do presidente da República, de maneira, inclusive, jocosa, e fazendo com que eles acreditem nas coisas mais absurdas. E isso mostra o grau de apego que eles têm ao discurso moral e ao modelo de governo que ele implantou. Eles representam quase metade do país. Então, qual é o nosso discurso? Fincar posição e nos polarizarmos ou tentarmos entender e colocar esses pontos da agenda que podem ser contemplados dentro da agenda do novo governo? Eu penso que está na hora da gente começar a pensar o país como um país único. Como todo, né? Não só como o meu lado. A Evelyn Gomes 63. Os manifestantes basearam sua manifestação no artigo 142 e no artigo 34 e 35 do CF. Isso, verdade. Acaba que hoje, não entendi. Não, mas eu entendi, acho que é o que a Evelyn está querendo dizer, né? Nós falamos sobre o artigo 142, que fala da intervenção militar, ou seja, que as Forças Armadas estão sob a questão sob o mandamos do presidente da República, mas elas têm funções específicas e uma delas não é intervir no país numa situação como a que nós estamos vivendo, até porque não há nenhuma convulsão social no país. Eu vim para cá normalmente hoje, pronto para chegar, não senti medo de nada, estou dormindo e acordando todos os dias normalmente, estou indo trabalhar, acredito que vocês também. Então, o que vocês estão enxergando hoje no país são grupos isolados, insatisfeitos com o processo eleitoral e que algumas vezes de forma ilegal, como já relatei para vocês, estão tentando contestar o resultado eleitoral. Então, para mim, não é tentar criar esse clima de convulsão social, que é o objetivo, na verdade, o objetivo para suscitar o artigo 142 é esse. Dizer que o país está num clima... Não está em clima nenhum. O país está dividido, as pessoas parte da população está insatisfeita, mas não há nenhum clima de convulsão social que justifique a intervenção do artigo 142. Agora... Ela falou que, mas esse artigo não dispõe uma intervenção militar e se equivocaram em pedir uma intervenção federal. Isso, porque a intervenção federal está no artigo 34. Mas está certíssima a Evelyn. A Evelyn é minha aluna, né? Porque eu tenho uma aluna de nome Evelyn. Então, será que a Evelyn é minha aluna? Ela é de outra instituição. Será que é de outra instituição? Eu já dei aula em outras instituições. Poxa. Tudo bem. Volta. Então, Evelyn, não, você está correta. Uma pergunta aqui. Seria sensato eles basear seus argumentos na teoria do peso e contrapesos? Pesos e contrapesos. Sim. Vamos lá. Vamos por vez, segura, pelo amor de Deus. Evelyn, segura aí. Artigo 34 da Constituição Federal, né, que vai falar da situação de intervenção militar. Vamos lá para o artigo 34. Ele vai falar numa série de situações em que cabe a intervenção da União em estados e municípios. E aí, vamos lá. Meu áudio tá bacana, gente? Tá ótimo, professor. Aí, tá? Seu áudio tá Então, vamos lá para o artigo 34. Perfeito, beleza, então. Artigo 34. A União, aí ele vai dizer assim, olha, a União, ou seja, o governo federal, não intervirá, ou seja, não vai intervir nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para, ou seja, diz assim, olha, já a regra é não intervir
E quando é que cabe a intervenção? Ou seja, quando é que a União pode intervir? Aí vai dizer, ó, para manter a integridade nacional, nos termos do artigo 1º. Quando ele fala nos termos do artigo 1º, o meu aluno que está assistindo aí sabe que eu estou falando do famoso Sociedivo Aplu, ou seja, os fundamentos da República. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, se nenhum desses 5 valores estiver em risco no país, não há por que se falar em intervenção dos estados e municípios por conta desse inciso. E assim ele vai seguindo. Inciso 2º, repelir invasão estrangeira. Posso parar aqui? Inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Está aqui o motivo pelo qual as manifestações se localizam perto dos quartéis. Está aqui, ó. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Então a lógica é se criar essa pretensa convulsão social, dizendo que o país está paralisado, que você não consegue mais fazer nada, que metade do país está nas ruas, e não é nem 1% do país está nas ruas. Nem 0,5% do país está nas ruas. Continuando. 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da União, que aí você vai para o artigo 36, inciso 1º, que é justamente a decretação da intervenção, que vai depender de uma série de requisitos que estão no outro artigo, no artigo 36, e ele continua. E reorganizar as finanças de unidade da federação. Posso parar aqui também, né? Entenderam a lógica? Então, essas são as situações em que a União pode intervir em estados e municípios. Então, esse artigo, e juntamente com o artigo 142, não dá subsídio legal para a decretação de intervenção de natureza militar. A intervenção de natureza militar ela será uma exceção antidemocrática. Ponto. E o que eu fico... Eu estava até uma vez comentando, acho que semana passada, eu acredito, eu estava conversando com a minha mãe, ela falando sobre esse tema, né, da intervenção. Eu falei, mãe, é uma coisa... Eu acho que ela até está ao vivo, né? Que eu falei para ela que ia estar ao vivo. Eu não avisei pra minha mãe. Também não avisei pra minha mãe. Não avisei. Eu fiz meu papel de filho exemplar, desculpem. Mas, Alfredo... A Evelyn só falou assim, seria uma honra ser sua aluna, né? Mas infelizmente não tive esse prazer. Poxa, mas tá tendo o prazer de participar com a gente. Recebe aqui meus cumprimentos e se quiser, não se depende da área em que ela seja graduada, se quiser ser minha aluna na pós-graduação, será uma honra, tá? Espero você na pós-graduação. O convite está feito. Exatamente. Mas sim, como eu estava dizendo, eu conversando com a minha mãe, e aí eu falei, mãe, sabe o que é mais triste nesse cenário? É que, como foi no começo, né? Não, a gente vai fazer uma paralisação, que daqui a 72, se não me engano era 72, né? 72 horas. 72 horas a gente vai ter tal resultado. Chegou 72 horas e nada. Aí não, segunda-feira a gente vai fazer greve geral e nada. Aí, sabe, é porque assim, é triste porque eles estão apostando numa esperança que... Eu pseudo-realidade, sabe? Eu acredito que eles estão esperando. Eu já ouvi da boca de muita gente. Porque o presidente Bolsonaro é frouxo. Porque ele não vai fazer nada, ele não quer fazer nada. Eu acredito. Professor, eu não tenho problema nenhum de falar aqui. Não depende dele, né? Só dele. Eu não tenho problema nenhum de falar. Eu sou eleitor do Bolsonaro, votei nele. Eu tenho a minha opinião e votei nele. Pô, muita gente sabe do Instagram também, né? Sim. Mas então, muita gente fala, porque ele teria que fazer alguma coisa. Na minha opinião, não tem o que se fazer, mano. É democracia, pô. Exatamente. O presidente na verdade, não cabe, posso né? uma coisa? A gente não sabe, nem eu, nem você, nem nenhum dos nossos espectadores e ouvintes sabe o que acontece dentro do Palácio da Alvorada, nem do Palácio do Planalto, né? Que são os locais onde o presidente da República exerce, né, o cargo de as funções de mandatário do país. A gente não sabe o que acontece, as conversas que ele tem, né, as interlocuções que ele faz com os agentes políticos que o apoiam. Entretanto, existem duas questões que podem estar acontecendo nesse momento. Numa, o presidente da República ainda está digerindo a derrota, né? Quando você está numa situação, quando você se encontra no ápice do poder, eu sempre digo isso, muitas vezes você se encontra tão encastelado no ápice do poder que as próprias pessoas que te cercam, elas filtram as informações e você passa a viver uma realidade paralela. Acreditem no sentido, né, mano? Mas escutem. Olha aí, olha aí. Faz sentido, pô. A pessoa vive, por exemplo, você vai ganhar de lavada, é facílimo. Pois entendeu?
Isso é normal, é natural. Porque... Até para nós mesmos, né? Perfeito. Na nossa vida, o próprio né? eleitor, para nós mesmos, né? Muitas vezes nós queremos nos enganar, muitas vezes, né? Então, isso é uma vertente, isso é uma possibilidade. Então, encastelado no poder como está o presidente da República e a interlocução do presidente se dá, vocês sabem disso, fundamentalmente com os seus próprios eleitores. Então, por exemplo, qual era a forma mais plausível do presidente, ou perdão, a forma mais usual do presidente se comunicar com o senhor? Ele fazia uma live pela internet, da qual participavam quem? Os eleitores. Os eleitores dele. Ele se reunia, ele fazia uma declaração ali na entrada sul do Palácio da Alvorada, com apoiadores, imprensa que não apoiava o presidente da República ficava a 30 metros. Vocês podem, não sou eu que estou dizendo, você pode perguntar para colegas jornalistas que, né, cobrem, né, a realidade da política em Brasília, que você tinha ali um espaço onde o presidente da República fazia as manifestações dele, né, as falas dele, cercado de apoiadores, deputados, cargos comissionados e a imprensa que apoia o presidente da República. A imprensa não apoiadora é colocada no segundo espaço que fica uma certa distância. Sério mesmo? Pode, para quem quiser verificar lá. Se tiver alguém aí da imprensa que esteja, minhas amigas aí, Jalília, quiser comentar o assunto, pode colocar, se estiver assistindo aí. Vou falar aqui o Eric Olha. repetindo o microfone, só para o pessoal escutar. O que seria ativismo judicial? Repete aí pra gente. O que seria ativismo judicial? Vamos falar sobre esse tema interessante, hein? O pessoal está querendo pegar pesado comigo. Aí. Vamos lá. Então, voltando para essa questão. Sim. Então, isso faz com que... Então, essa é uma vertente possível é essa. A segunda vertente é que parte dos apoiadores do presidente da República esteja tentando confabular, ou seja, construir um fundamento de natureza jurídico-constitucional para tentar contestar o resultado eleitoral. Uhum. Então, você pode estar vendo esses dois cenários, ou seja, lá dentro da realidade do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, seja se construindo uma estratégia, uma arquitetura para contrapor o resultado eleitoral, e a outra ele ainda não conseguiu digerir a derrota. Mas uma das coisas que ficou muito clara, e vocês podem acompanhar e todo mundo está vendo, é que há um clima de congelamento da gestão federal. O presidente da República ele foi literalmente desconvidado a representar o próprio país na COP27. Pois é, né? Vindo, né? O presidente eleito foi desconvidado. Foi Isso gerou convidado, um desconforto tamanho, porque na verdade ele é o mandatário, ele ainda é o mandatário do país, e a ele se deve o respeito, né? A ele se deve o respeito que cabe ao chefe do Poder Executivo. Ele foi, a nível internacional, negligenciado, né? Como se fosse desconvidado a participar do evento, para o qual foi convidado e tem, segundo as informações, está sendo aguardado para mais de 15 reuniões multilaterais, ou bilaterais, perdão, o presidente eleito. Eu estava lendo algumas reportagens sobre isso, justamente dizendo que o presidente eleito já está se portando como se já estivesse exercendo o poder, né? E não é o caso, né? Então essa é uma questão importantíssima. Tanto que o presidente cancelou a participação dele na reunião do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, do qual o Brasil faz parte. Então essa é uma questão. Voltando aí para agora pula! Ativismo judicial. Eu percebo que a expressão ativismo judicial tem sido utilizada muito recentemente, e parte das pessoas tenta conferir à expressão ativismo judicial uma visão negativa, ou como se fosse um crime. Na verdade, a norma, ela não é fria, né? O que a gente vê aqui, aí eu vou voltar para meus alunos que estão me assistindo aí, isso aqui é um conjunto de normas de direito objetivo. Direito objetivo é a norma em abstrato, é a descrição das condutas, é como você deve fazer ou o que você não deve fazer, é isso que está aqui. Quando um fato social, algo que acontece na vida das pessoas, afronta o que está aqui, então surge para esse indivíduo o que a gente chama de direito subjetivo. É a possibilidade, pela tua autonomia de vontade, de recorrer ao Poder Judiciário para dizer assim, eu quero que o que está aqui seja defendido, ou seja, seja cumprido. Então, por exemplo, se você compra um bem num determinado lojista e dentro do prazo que a loja estabeleceu como garantia, ou dentro do prazo do Código de Defesa do Consumidor, esse produto apresenta um defeito, que a gente chama de vício oculto, vício redibitório, tanto faz, é só um conceito, você tem um direito legal de primeiro procurar o próprio lojista para tentar resolver a questão.
Se ele não fizer isso, você tem um conjunto de normas de direito objetivo que vão te dar a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário para que ele cumpra o que a lei diz. Então, o ativismo judicial, ele tem sido muito mal interpretado. Por quê? Porque o juiz, quando ele vai prolatar uma sentença ou uma decisão, ele o faz com base na lei. Ele não pode se afastar da lei. Tá? Ele não pode se afastar da lei. Entretanto, cada caso concreto, ele tem um conjunto de nuances, de situações específicas que vão fazer com que o magistrado, naquele caso concreto, decida, baseado nessas normas, não afastados dela, mas ele não pode simplesmente olhar a legislação como uma letra fria. É essa a grande questão. Então, quando o magistrado percebe que o efeito da sentença que ele vai prolatar ou da decisão que ele vai emitir causará mais dano do que justiça, então ele só pesa, ou seja, ele reflete e diz assim, não, eu sei que a norma de direito objetivo diz isso, entretanto, se eu praticá-la sob a letra fria da lei, eu trarei mais malefícios do que justiça e paz social. Então, na condição de um magistrado, de detentor do poder de decidir a aplicabilidade da norma no caso concreto, eu vou decidir a contrário do que vem se decidindo de forma pacífica, que a gente chama isso de jurisprudência, que acho que você já deve ter escrito. Não, eu vou fugir da jurisprudência, eu vou decidir de forma diversa. Então é isso, o ativismo judicial é um conjunto de decisões que podem ou não ser emitidas pelos magistrados, pelos juízes, pelos ministros, né, das cortes superiores, por desembargadores, que não se prendem à letra fria da lei na análise de casos concretos, quando o resultado da decisão que ele pode proferir pode interferir mais de maneira negativa do que positiva na sociedade. É isso. Vou mudar de curso. Vamos mudar. Pode, professor? Pode, serão muito bem-vindos. Serão muito falando bem-vindos. aqui que eu vou mudar de curso, né, mano? Vou sair de engenharia e vou pra direito, mano. Hã? Pode falar, mano. Faz aí. Faz. Qual é a pergunta? Na democracia, ir pra frente do quartel, pedir golpe é fácil. Difícil depois do golpe é ir pra frente do quartel pedir democracia. Você acha que a população está se equivocando em pedir golpe? Pois é. Assim. Quem não me ouviu, tu repete aí. Não, tranquilo. Aqui a Evelyn tá dando show de bola aí. Evelyn, vai lá tomar um café comigo lá, não. Pra gente conversar. O que acontece? O que a Evelyn perguntou, então, posso, meninos? Pode, O que a Evelyn por perguntou foi o favor. seguinte, é que muito complicado num cenário cidadãos que vivem no Estado livre pedirem para que haja intervenção das Forças Armadas para transformar o país num estado de exceção. Difícil é num estado de exceção, ou seja, onde as Forças Armadas ou Forças Ocultas dominam o poder, você ir para frente do quartel pedir um estado livre. Exatamente. É isso que ela quis dizer. Porque, no entanto, professor, os militares governariam, né? Isso. Pois, como já governaram. Como já Sim, governou. 21 anos. Tanto é que... Era pra ser só 2 anos, né? Pois é. Qual era o objetivo da intervenção militar de 64? Você sabe dizer? Não, eu prefiro... Não, eu tranquilo. sou de engenharia. Eu não sou... Olha, se tiver algum professor de história, história. aí eu falar alguma coisa errada, pode me Inclusive, corrigir, a professor de gente ia história. convidar um professor de história também para Nossa. sentar com a gente hoje, só que não teve não esse... conseguiu. Essa Coincidiu compatibilidade de isso. agenda. Uma pena. Seria muito proveitoso. Interessante. Inclusive, eu gostaria de... Eu acho que é importante que essas discussões, elas tenham todos os atores envolvidos, todos participem, porque elas ajudam a esclarecer as pessoas. Mas, então, retornando essa questão da 64... Na verdade, o então presidente João Goulart, que era vice-presidente, né, ele não era comunista, o que se comumente costumava chamar, ele era um cara populista. Ele fazia uma série de ações, né, destinadas a arregimentar o apoio popular para a agenda política que ele queria, e em virtude disso ele colocou em xeque, ou foi colocado em xeque, o apoio que grandes setores da sociedade davam ao Estado. E aí, por conta disso, houve então uma convulsão, aí sim, houve uma convulsão social, né, muito baseada naquilo que a imprensa à época prolatava, e a diferença de 64 para hoje são vocês. Vocês são a diferença de 64 para hoje. O que significa isso? A disseminação da informação, os canais de comunicação, a possibilidade das pessoas escutarem, ouvirem as informações
Diferentemente de 64, onde o rádio respondia por 90% daquilo que era a informação que o cidadão comum tinha acesso, era diferente. Então você tinha algumas emissoras de rádio, se essas emissoras de rádio fossem dominadas por determinados grupos políticos e econômicos, aquilo ali elas prolatavam a verdade para a sociedade, a verdade delas para a sociedade. Então por isso que eu digo, quando você radicaliza e divide o país, você está esquecendo que do outro lado, e eu não gosto nem de usar a expressão do outro lado, mas o restante dos eleitores desse país, né, que votaram no candidato que é o atual presidente da República, eles dominam parte da economia. Eles agora, no próximo governo, serão praticamente os que são radicalmente favoráveis ao atual presidente, quase 40% da Câmara de Deputados, mais de 40% do Senado Federal. Então, e se nós simplesmente radicalizarmos e fincarmos posições, isso significa dizer que a gente pode estar inviabilizando o país. Então, e aí eu particularmente não quero um país inviável. Então não teria crescimento, né? Eu quero um país que se recupere e que as pessoas possam resgatar a dignidade. Todos, né, têm visualizado o clima terrível, social e econômico. Eu não vou falar mais de política, agora eu vou falar de economia, né? O clima terrível, né? A propagação da fome, da miséria no país, né? Que foi claro que sofreu uma influência significativa da pandemia, né? Colaborou sensivelmente para isso. Porém, nós devemos suplantar essas questões em busca de um país que se recupere e confira dignidade para quem hoje está abaixo da linha da pobreza. Essa é a questão. Então, uma vez um aluno me questionou isso. Marcelo me questionou sobre isso. Professor, mas por que o presidente Lula, quando foi presidente da República, não estabeleceu um auxílio alimentação, um Bolsa Família, Auxílio Brasil, o nome que se quiser dar, é política de transferência de renda, né? Política de transferência de renda. Por que não fez isso? Já naquela época, então, colocando um valor de R$600. Eu disse, perfeito, deveria ter feito mesmo. Esse presidente, o atual presidente da República, ele o fez agora no último ano de mandato, deveria ter feito desde o começo, e R$600 é pouco. É muito pouco, professor. Entendeu? Então deveria ter sido feito antes, o atual presidente só fez no último ano do mandato dele, e o valor é esse. O novo presidente deveria tentar, por todas as formas, criar um auxílio de R$1.000 ou mais, que R$1.000 ainda é pouco. Ainda é pouco. E, professor, e parece assim que o povo acha que o presidente dá se ele quiser, sendo que, pra mim, na minha opinião, é uma obrigação tu receber o teu dinheiro de volta, pô. O dinheiro é teu, irmão. Sim, não, e reforçando o que o professor falou, é que assim, cara, 2 errados não faz um certo. Porque o governo do PT fez, não fez, deveria ter feito, o presidente fez, mas fez no final. Cara, só que assim, nesse meio todo tá toda a sociedade. E quem sofre é a gente porque eles ficam nesse jogo, é que eu falo, uma coisa não justifica a outra, né? Ele deveria, como o professor colocou, ele deveria ter colocado 1.000 e ainda assim seria pouco. Exatamente. Mas Perfeito. assim, isso é uma visão que poderia ser aplicada independente se for o PT, se for o Bolsonaro. Qualquer governo. Porque eles não governam para si. Governam para todos. Desculpa te interromper, meu querido. O que acontece? Enquanto qualquer político pensar numa política de governo e não numa política de Estado, é isso que nós vamos ter no país. O governo não deve pensar na continuidade dele, deve pensar na evolução do país. Isso é política de Estado, olhar para o futuro do país e não olhar para a manutenção do projeto político que eu defendo. Exatamente. Enquanto qualquer partido, PT, PL, PMDB, PSDB ou qualquer legenda, ao assumir o poder, pensar na continuidade do seu governo e não na evolução do Estado, das políticas públicas e da garantia dos direitos essenciais para os cidadãos, o que vai acontecer é que nós teremos um país problemático. Sempre vai acontecer isso. Sempre vai Professor, acontecer. tem uma pergunta aqui. Na sua... E a última pergunta, né? Pra gente já... Não, pode deixar rolar mais um pouco. Então bora, vamos continuar. Continua. Tem Dá tempo pra livre. A câmera... Não? Cortou a câmera. Tá, vamos lá, rapidão. Não tem problema. Sobre a questão... A gente marca, deixa eu interromper. A gente marca outro sem problema nenhum. E agora, como você falou sobre questão de arrecadação de impostos, eu sugiro a vocês trazerem aqui a professora Eva Franco para falar sobre distribuição, sobre tributos e como a arrecadação tributária se concretiza nas políticas públicas. Vocês vão escutar. A gente pode trazer o professor de história também, né? Entendeu? À vontade. Agora pode falar. Sobre a questão do Lula,
dele ter sido inocentado, a sua opinião sobre ele ter sido, né, inocentado e que processos ele respondia? Pois é, calma aí. A inocência é um conceito interessante. A inocência é a ausência de condenação que transitou em julgado. Inocente é aquele que não tem contra si nenhuma sentença emitida por um juiz ou tribunal que tenha transitado em julgado, que eu já falei no começo, ou seja, da qual não haja mais recurso. Então, o presidente da República, ele foi condenado pela prática, em um processo, né, em primeira instância, na vara de Curitiba, da Justiça Federal, no qual era titular o então juiz Sérgio Moro. Houve recurso, claro, e aí ele foi para o TRF4, que fica em Porto Alegre. E aí, vocês entenderem, um conjunto de desembargadores do TRF, né, juízes, perdão, do TRF, da 4ª Região, manteve a condenação. O processo subiu em recurso para o STJ. Uma das turmas manteve a decisão. E aí, um conjunto de informações que levaram a crer, de forma, inclusive, incontestável, pela parcialidade e não pela imparcialidade lá do juiz da primeira instância. Ou então o juiz Sérgio Moro, né? Perfeito. Que mais tarde, vocês sabem, né, se tornou ministro do atual presidente, depois deixou de ser ministro, agora voltou a ser amigo, e aí vocês estão vendo, né? É normal, política, né? Normal. Política. Isso Vamos lá? O MDB, partido do Michel Temer, que então corroborou para a saída da então presidente Dilma Rousseff, ele hoje, o partido dele faz parte novamente da base eleitoral. Tá? É um circo que é formado, né? Exatamente. Então, vamos lá. Deixa rolar no Insta qualquer coisa. Não, mas é a câmera? Deixa rolar no Insta. Só encerrar, depois a gente bate papo no Instagram. Beleza. Ok, sem problema. A gente vai encerrar nas câmeras? Nas câmeras. Então vamos lá. Tá. Vai ficar só no áudio, então. Só no... Tá. Tranquilo pra mim. Vai ficar só não com se a câmera preocupe. Fica aí pra vocês, não se preocupem, tranquilo pra mim. Gente, muito obrigado, por ter participado desse podcast com a gente. O pessoal que tá no Instagram já continua, tá? Que a gente vai finalizar daqui a alguns minutinhos. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui, né, no nosso espaço. E eu agradeço cada um que participaram com a gente, que mandaram suas perguntas, né? E queria agradecer ao professor por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço a gentileza do convite. Né? E tem que ter parte 2, né? Tem que ter parte 2. Muito assunto ainda. Da nossa lista foi só uma pergunta. Não, eu virei com o maior prazer e, como eu disse para vocês, eu acho que merecem mais convidados para a gente discutir. O tema é muito interessante, eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa conversar o país. Isso é verdade. A gente precisa conversar o país. Né? Só para finalizar, né, um resumo de toda a nossa conversa, o importante é não reproduzir o que as pessoas falam. Às vezes a gente fica vazio de informações, com tantas informações chegando na nossa mente. Olha só. Quem quer marcar um café? Marcadíssimo, Evelyn. Segunda a sábado, na Universidade da Amazônia, Campus Ananindeua. Estou todos os dias lá, a partir das 18. Então não tem erro. Você quer me encontrar, entendeu? Aqueles que querem aprontar alguma coisa comigo, só tá às 18 horas, eu estou lá, não tem problema nenhum. Todos os dias na UNAMA. Você será muito bem-vinda, de verdade mesmo, viu? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Nem deixou eu terminar, mas tudo bem. A gente vai ficar só no Instagram mesmo, por enquanto, pra gente finalizar também no Instagram.